água caiu justamente no domingo, que é o dia que a gente faz o nosso showroom, um dos nossos showroom, porque a gente faz vários por semana, mas todo domingo às 17h30 é o dia que eu reservo para estar aqui falando sobre água e falando sobre saúde. Enquanto a Simone da Inglaterra não chega, eu vou mostrar aqui para vocês quem são as minhas companheiras de hoje. Então, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Maíra Fontoura, eu falo aqui de Garopaba, Santa Catarina. Eu já há quase 3 anos falo sobre água, estudo sobre água, já me considero uma ativista no assunto água. E hoje, Dia Mundial da Água, eu convidei as minhas amigas Simone Pereira, Simone da Inglaterra, Débora Lira, Fernanda Mateus e Simone Brasil para estarmos juntas falando para vocês um pouquinho sobre o que nós temos estudado e experimentado em questão de qualidade de água. Eu falo para vocês que as informações passadas aqui, elas são de extrema relevância, um conteúdo de alto valor. Se possível, compartilhe esse link. Entra lá no YouTube, já compartilha a live rodando para os teus grupos, para os teus amigos, para os teus parentes. E depois que terminar a live, se tu gostar, que eu tenho certeza que tu vai gostar, compartilha também. Quem ainda não é inscrito pode se inscrever no meu canal Maíra Fontoura Timol e também vocês estão convidados a depois pesquisar o canal de cada uma de nós. No final a gente vai deixar, porque todas nós temos aqui canal no YouTube e temos muito conteúdo de valor. Então sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada por estarem aqui hoje comigo. Agradeço também a todos que vieram, porque sabemos hoje, domingo, muitas pessoas têm compromisso, compromissos familiares, mas nós pedimos 1 hora da tarde e noite de vocês para que vocês possam absorver esse conteúdo. Interajam com a gente no chat. Meninas, se apresentem e logo a gente começa com o conteúdo. Pode começar. Boa tarde, pessoal, todos bem? Eu sou Fernanda Mateus e sou terapeuta integrativa. Então, eu ajudo as pessoas aí a ver o que está adoecendo elas. E o que é mais interessante, o conteúdo que nós vamos trazer aqui hoje tem tudo a ver com o integrativo da gente, gente. Não tem como ter saúde sem ter uma água de qualidade. E eu estava pesquisando, hoje é o Dia Mundial da Saúde, como a Maíra falou. E a intenção é conscientizar todos da importância, da necessidade de água. Então, por isso, nós estamos aqui hoje unidas, trazendo esse assunto assim tão relevante. Pensa, se a Organização Mundial da Saúde escolheu um dia para conscientizar as pessoas sobre água, é porque isso é muito importante. Então, fica aqui com a gente vai trazer assim, ó, como a água pode impactar na vida, mas na saúde, tá? E como pode ajudar você a recuperar a saúde. Então, vai ser assim, show demais. Show de bola. Eu sou Simone Brasil. Estou aqui hoje, assina embaixo o que essas meninas disseram aí. Vou contar um pouquinho como que esse projeto melhorou a minha saúde e durante aí o processo, a palestra, a gente vai mostrar isso para vocês. É muito, muito legal. Eu sou Débora Lira, sou aqui do extremo sul da Bahia. É um privilégio fazer parte desse quinteto fantástico. A gente ensina, mas a gente também aprende. E uma das coisas que transformou minha vida foi usar uma água de qualidade. E é isso que eu vou falar para vocês. A conscientização de não só ingerir, mas também de cozinhar, de fazer tudo com uma água de qualidade. Isso é a diferença na vida de uma pessoa. E é um prazer, um privilégio imenso ter vocês aqui com a gente e estar aqui falando com vocês. E a Simone? Simone se apresenta. Simone da Inglaterra. Ah, ela Tá tem que sem áudio. dividir. Ui, todo mundo tá ativando você aí. Vai, só uma, porque senão.
Agora foi. Todo mundo tentando me socorrer, é isso que é nosso time, uma ajudando a outra o tempo todo, gente. Então, olha que gostoso. Eu estou aqui na Inglaterra, tive a oportunidade de conhecer essas mulheres maravilhosas quando eu fui ao Brasil fazer um evento, todo mundo junto. E hoje eu saí, né, que a gente fala muito disso, de sair do seu país, né, que é o país que a gente ama, que é as pessoas que a gente ama, que tem perto da gente, e a gente deixar todo mundo para quê? Para uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de você ter uma renda diferente do que você está acostumado a ter. Então, esse projeto apareceu na minha vida numa hora que eu estava em oração, pedindo para Deus colocar no meu caminho algo que eu pudesse melhorar as minhas condições aqui na Inglaterra. Então, gente, não é só no Brasil. Às vezes aqui na Inglaterra também tem pessoas em outros países também orando por uma oportunidade. Então não é só, é só aqui no Brasil, não é. Eu estava em oração pedindo para Deus me abençoar e apareceu uma oportunidade para mim poder trabalhar e sustentar os meus filhos. E esse apareceu na hora certa, né, que a gente sempre fala que é na hora certa, e com isso eu ganhei pessoas maravilhosas que estão na minha vida hoje, que são essas meninas. Obrigada, amo vocês. Muito obrigada, meninas. Agora vamos efetivamente começar o nosso conteúdo. Vocês sabem que o conteúdo aqui é um conteúdo de valor. Quero pedir que vocês continuem relembrando os seus convidados e continuem falando para a gente aqui pelo chat. Se alguém convidou vocês, eu sei que tem gente aqui do Rio Grande do Sul, tem gente aqui de Londres, tem gente aqui de Uberlândia, de Santos. Falem para a gente da onde vocês falam. E qualquer pergunta também podem ir colocando no chat, porque as meninas vão ler. Então, hoje, como falar do Dia Mundial da Água, e a água é o elemento mais importante para a vida. Sem ela, nada existe. Olha que interessante, eu estava pensando esses dias. Quando acontece alguma notícia, greve de caminhoneiro, pandemia, ou até mesmo quando alguém vai se hospedar num hotel, quando a gente estava lá agora, no hotel em Maragogi, a gente viu muitas pessoas chegando com fardos e fardos de água. Água é essencial. Quando acontece alguma notícia, as pessoas correm para comprar água. Mas às vezes, no dia a dia, ninguém pensa sobre a água. É verdade ou não é verdade? Pois é, mas a água ela é essencial para absolutamente tudo. No ar tem água, no céu tem água, embaixo da terra tem água, dentro dos seres vivos tem água. O planeta poderia se chamar planeta água. Essa é a verdade. Não planeta Terra, mas planeta Água. Então a gente tem que reverenciar a base da sobrevivência, que é a água. E nosso corpo, ele é 70% água, ou seja, é a maior parte. A água ela é responsável por todos os processos enzimáticos, metabólicos e hormonais do nosso organismo. Depois do oxigênio, que é o primeiro elemento vital, a água vem logo em seguida. Então, se nós soubermos gerenciar duas coisas na nossa vida, o ar, a respiração e a água que a gente consome, a qualidade e a quantidade, a gente vai resolver grande parte dos problemas. Tem gente que fala assim: nossa, Maíra, mas tudo para ti é água. Gente, tudo é água. A verdade é essa, que tudo é água. E a água, ela é necessária para absolutamente tudo, inclusive para a gente limpar uma casa. Quem é que limpa a casa sem água? Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho hoje sobre coisas que deveria estar saindo na mídia. A gente deveria aprender lá no colégio sobre água, informações assim, ó, importantes demais. Porque se vocês pararem para pensar no nosso corpo, corpo humano, o nosso cérebro, praticamente 75% é água, coração, pulmões, fígado, rins, articulações, ossos. O nosso sangue é composto por água, a nossa pele, os nossos músculos. Então, olha a importância de uma água de qualidade na nossa vida. Olha a importância. Quantas vezes eu já fui no médico, por exemplo, com uma dor de coluna? O que que me passou? Pregabalina. Nunca me falou se eu tomava água e eu não tomava, mas nunca me perguntaram. Gente, essas informações que a gente vai falar aqui hoje, elas são essenciais. E depois que terminar essa live, tu pode compartilhar assim, ó,
à vontade com todas as pessoas que tu ama e que tu quer bem. Porque se as pessoas começarem a mudar o entendimento dela em relação à água, muita coisa vai mudar. Agora eu quero chamar a Débora para explicar um pouquinho para nós, porque as pessoas acham às vezes, Débora, que, por exemplo, na tua vida, né, Débora, que tu tinha muitos problemas de saúde. Eu tenho certeza que em nenhum momento que tu foi ao médico a pessoa perguntou qual água tu toma. Então, me diz um pouquinho, Débora, qual é a relação de tantas patologias que tu tinha, como que era o teu estado de saúde e como que tu trouxe essa correlação com a água e qual é o tipo de água que as pessoas estão tomando hoje. Explica um pouquinho pra gente, por favor. É incrível isso, Maíra. Sabe por quê? Porque é costume. Em alguns lugares já é da cultura da pessoa cozinhar com água de torneira. Você já vai lá, pega a panela, liga a torneira, vai, faz a sua comidinha, mas nunca pararam para pensar os produtos que se usa para fazer com que a água volte para sua casa. Ela saiu do esgoto, ela passou por um saneamento básico. A água foi feita apenas desse saneamento básico para limpar sua casa, para lavar seu carro, para lavar sua roupa, não foi para ingerir. Então, ela precisa ser passada por um filtro bom. Mas isso não explicaram para muitas pessoas. E é isso que a gente quer levar para todas as pessoas. Não se cozinhe com água de torneira, porque é como se você estivesse usando cloro, barrilha, outros produtos químicos, cal, na sua comida. Imagina, você já parou para pensar em comer cal? Então, se você estiver cozinhando com água de torneira, você está fazendo isso. Você já parou para pensar em usar cloro no arroz? Não, né? Então, se você cozinhar com água de torneira, está fazendo isso. Então, o que acontecia? Eu sempre sofria com muitas inflamações, ovários policistos, a fibromialgia, nervo ciático inflamado, muitas outras coisas no meu corpo inflamada, e nunca pararam para me falar que muitas vezes era uma água que não era tão útil. Água tem diferença. Então, vocês vão fazer essa pergunta para vocês. Água de torneira é potável? Não, ela passa por um saneamento básico. Quando se ferve ou se usa um filtro básico, resolve? Nem sempre. A água mineral nem sempre é seguro, a gente não sabe a fonte dessa água mineral. E a água de poço precisa estar sendo sempre verificada. Água de chuva, alguns falam, mas a minha avó pegava água de chuva para poder fazer, para usar. Gente, só que a água já passou pela terra, ela evaporou, foi para o céu, é a mesma água que os dinossauros, Tiranossauro Rex usava. A água não mudou, não, só faz isso, ó. Esse processo de evaporação, chuva e traz de novo. Então, passa por muitos processos químicos. A gente precisa ter esse cuidado. Então, o que acontece? Ó, as características essenciais de uma água. O que que ela tem que ter? Condutividade elétrica, pH acima de 7, minerais, tensão superficial, capacidade de hidratação. Se não tiver isso, gente, ela não está resolvendo na hidratação de boa qualidade do seu organismo. E é interessante porque, ó, tanto o produto da caixa d'água como a canalização, a água que funciona é a água lá dos minerais, lá da fonte. É a água da fonte que funciona. É a que hidrata, a que nutre e desintoxica. Mas quem mora na capital não tem como ir numa fonte buscar água. Tem que usar água de torneira. Então, adquira um bom filtro, porque olha a situação desse cano. Quantos produtos químicos e quantas vezes a água já passou por aí? E quantas. Agora me conta aí, na sua cidade, de quanto em quanto tempo eles fazem a manutenção da parte hidráulica? Ou na sua própria casa? Há quanto tempo você mora na sua casa? E esse cano já está aí sem manutenção. Isso é incrível, né? Então é isso que a gente precisa entender também. Eu estava fazendo uma limpeza até na parte do esgoto, aquela partezinha que fica abaixo do tanque. Gente, ali já acumula gordura. Imagina, então. Daí você tira. Aí o que acontece? A água da torneira, ela carrega íons positivos. E isso desequilibra o nosso corpo porque a gente precisa de íons negativos. E segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 80% das doenças vêm da água. E os galões de
plástico e também as caixas d'água, elas liberam o bisfenol A, que causa os xenobióticos. Então, ele desregula o intestino, ele inflama as células, traz doença. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Ô, Débora, agora conta para nós uma questão. Como que era a tua saúde quando tu não dava bola para a água? Conta para nós um pouquinho. Na verdade, Maíra, quando eu nasci, já nasci com problemas de saúde. A minha mãe, ela não teve uma gravidez tão boa assim. Ela passou por muitos problemas emocionais e isso afetou muito. Sabe o que que mãe fazia para poder conseguir dormir? Ela chupava gelo e bebia muita água gelada à noite. Então, naquele tempo, não sei como era a qualidade da água, de onde ela pegava essa água. Quando eu nasci, eu já nasci com garganta e ouvido infeccionado. Isso é que a médica descobriu, fora outras coisas que eu já estava com o corpo inflamado. Com 8 meses de idade, eu já tomava Bezetacil. Imagina um bebezinho com 8 meses tomando Bezetacil. Então, eu já tive vários problemas de saúde. Uma vez, eu tinha uns 13 anos de idade, eu fui toda entrevada para o consultório com dores fortes na coluna. Então, eu já sofria com dores na coluna. Com, logo com 1 ano de casada, eu fiquei afastada pelo INSS. Eu tinha a cervical inflamada e eu passei a ter fibromialgia. Tudo isso porque a gente levava uma vida normal. Eu cozinhava com água de torneira. Isso era normal, fazia tudo com água de torneira. Aí, quando você vê a capacidade que um projeto de saúde desse ele faz no seu organismo, quem me conhece, quem segue o meu canal, vai ver o meu antes e depois. Quando eu passei a usar esse projeto de saúde, só ele passou a desinflamar meu corpo, eu comecei a fazer, Maíra. Olha que interessante. Meu marido, com 15 dias, já viu diferença no organismo dele. Eu fiquei contando mês a mês para ver quanto tempo que eu ia conseguir ver diferença. Cada organismo é único. Eu passei a ver realmente toda a diferença, inclusive na questão da fibromialgia, depois de 3 meses e meio usando esse projeto. Não foi imediato. Meu corpo estava muito inflamado. Aí o que aconteceu? Eu comecei a emagrecer. Emagrecer, na verdade, eu estava desinchando, meu corpo estava desintoxicando. Eu consegui tirar de mim 16 quilos. Esse ponto que tu tocou foi muito interessante, Débora, porque tem muita gente hoje que toma tanto diurético e as pessoas não fazem ideia que elas estão completamente inflamadas e quando a pessoa está tão intoxicada, o corpo retém o líquido para dissolver um pouco de tanta toxina. Então, o que que acontece? O nosso corpo ele é muito perfeito. A gente acaba se intoxicando de todos os lados, pelo ar, pelo que passa na pele, mas através da água e da alimentação é a maior parte. Porque imagina só o quanto quando a gente cozinha com água de torneira, passa o café com água de torneira, vai comer num restaurante, num lugar, é um suco, o próprio gelo. Vocês acham que o gelo é feito com a água da melhor qualidade, sendo que às vezes até a água de garrafa, ela é uma água adulterada. Então, essas informações, Débora, muito obrigada por ter compartilhado um pouco com a gente, porque eu não faço ideia que seja dores de fibromialgia, mas muitas pessoas já compartilharam, e quando a gente troca a qualidade da água que a gente consome, é uma vida completamente diferente, essa é a verdade. E aqui, quando a Débora trouxe um pouquinho dessa explanação, é tão importante porque, segundo o próprio Ministério da Saúde, se vocês pesquisarem, ele fala que a gente tem que limpar a caixa d'água a cada 4 meses. Se não me engano, é 4 meses. Então, imagina, gente, quando eu vim para esse projeto de saúde, eu confesso para vocês que nós estávamos há anos sem limpar a caixa d'água. É uma vergonha, mas eu falo, porque senão as pessoas acham que, né, que elas é que estão. Não, gente, todo mundo, a gente não lembra de limpar a caixa d'água, difícil acesso, tem que pegar a escada, tem gente que tem que subir no sótão, né? E assim, quando a gente fala sobre água de torneira, já é sabido que a água, gente, de torneira, ela é pro básico, ela é para limpar a casa, no máximo, gente, para tomar banho. Mas existe um site chamado Mapa da Água. Alguém aqui já ouviu falar? Eu peguei essa matéria nesse site.
Então, essa matéria fala assim: ó, tratamento na água gera substâncias cancerígenas em 493 cidades brasileiras. Então, esse site chamado Mapa da Água, tá? Uma ONG chamada Repórter Brasil compilou os dados oficiais que são colocados no site do governo chamado Ciságua. E lá nesse site tem informações de água de quase todas as cidades. Então, a água da torneira, a maior parte carrega alumínio, benzeno, chumbo, medicamentos, pesticidas, nitritos, nitratos. São substâncias, gente. Quem aqui já teve aquário? Alguém aqui já teve aquário? Gente, não tem como colocar uma água de má qualidade no aquário, porque senão o peixe morre. Então, será que se a gente estiver consumindo essa água, será que vai ter prejuízos para a nossa saúde? Eu sei que os naturopatas, os terapeutas ou os médicos integrativos, nutricionistas já estão muito ligados na questão água, mas a maioria das pessoas ainda não está ligado. Ó, alguém aqui falou: minha mãe sofre com Alzheimer, sequelas de uma vida que não foi bem cuidada. A água que ingeria, não bebia água, hoje é preciso cuidar com mais atenção. Gente, exatamente isso. A qualidade da água que nós bebemos é essencial para a nossa saúde. Então, olha que interessante. A água ela pode nos desidratar ao invés de hidratar. Olha que loucura. Vocês já tinham ouvido essa frase, gente? Essa frase. Às vezes os médicos não perguntam pra gente que água a gente toma, mas a verdade é que a água que a gente toma hoje, ela é uma água adulterada. Essa é a verdade, tá? Então, muitas vezes a pessoa tá cansada, fadiga, acorda cansada, dorme cansada, e muitas vezes pode ser também sintoma de desidratação. Então a saúde ela começa com aquilo que nós fazemos todos os dias: acordar, beber água em jejum, uma água de qualidade, isso é muito importante. O Paulo Ricardo Simone falou que a caixa d'água nunca foi limpa em 2 anos. Eu já passei muito mais do que 2 anos sem limpar. Gente, isso é muito sério. A caixa d'água tem um cano que é o respiro. Lá por esse respiro pode entrar insetos, por exemplo, uma lagartixa. Se ela entrou na caixa d'água, tomou um pouquinho d'água, ela cai lá dentro, ela se dissolve completo. Tu nem soube que existiu alguns insetos lá porque eles se dissolvem. Isso é muito sério, gente. Se vocês pararem para refletir um pouquinho nesse assunto, ele é seríssimo. Ele é seríssimo. E tem uma água que ela não hidrata. E a água ela precisa ter características essenciais para que ela possa cumprir o papel dela, que é nutrir, hidratar e desintoxicar o organismo. E agora eu vou chamar a Fernanda, que ela é terapeuta, e ela entende muito desse assunto que a gente vai tratar agora aqui. A água também carrega memória. A água também é fonte vibracional. Fê, explica um pouquinho pra gente sobre isso, sobre a questão quando a gente toma um banho de cachoeira, um banho de mar. O que que seria essa questão energética que a água também carrega? Às vezes a gente não imagina, né? Que a água é isso tudo e é isso tudo mesmo. Então, na natureza, a gente pode observar que a água ela fica em constante movimento, não é verdade? A água na natureza fica parada? A água como Deus fez, gente, onde o homem mexeu, fez represa, aí a água já fica parada e fica até uma água pesada, né? Aí o pessoal fala assim, nossa, nadar na represa é água pesada. Mas enfim, gente, olha aí, observe aí essa cachoeira. Então, ó, ali na cachoeira, no mar, existe algo invisível que nos beneficia, tá? Os íons negativos ali estão presentes. E esses íons negativos, gente, eles revigoram a gente. Por isso eu faço tanto esforço, eu moro em Minas, eu faço tanto esforço para ir sempre no mar, né, na natureza, porque nós precisamos ficar em contato com a natureza. Então, a água, a gente não consegue, né? Bom seria se a gente captasse essa água aí, olha que delícia, gente. Mas se não, né? Nós moramos na cidade, nós não conseguimos ali, ó, captar essa água, ter essa água corrente o tempo todo. A maioria das pessoas não. Quem consegue, gente, ó, parabéns, tá? Isso é vida. Então, visto que nós moramos na cidade, a água fica parada. Quando a água fica parada, a gente vai até mostrar mais na frente.
né? Vocês vão ver aqui, na verdade, uma demonstração do que acontece. Então, se aglomera, fica uma água pesada, uma água dura, uma água que o seu corpo não absorve. E eu achei tão interessante você pedir para me falar disso daqui, porque eu sou um caso real disso. Por quê, gente? Eu sempre, desde criança, eu sempre bebi muita água. Então, a água era uma coisa que minha mãe não precisava me oferecer. Sempre eu bebi muita água, sabe, Maria? Então, aí o que aconteceu? Eu engravidei e no final, assim, gente, com 7 meses de gestação, eu dei pré-eclâmpsia. E aí eu fiquei internada, né, muito tempo, e eu evoluí para vários outros problemas, inclusive eu dei oligodrâmio. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Vocês já ouviram falar oligodrâmio? O líquido da placenta diminuiu de forma drástica. Por que que isso é importante? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu sou um caso clássico de uma pessoa que bebia muita água. Então pensa, eu bebia muita água, mas meu corpo estava absorvendo a água. Porque às vezes isso pode estar acontecendo com você também. Não, eu nem vou ficar aqui até o final porque eu bebo muita água, né? Eu preocupo em beber, vamos falar assim, uma água filtrada, então acho que eu não preciso dessa live. Mas presta atenção, fica aqui até o final que você precisa sim. E a sua família também precisa dessas informações. Porque a partir do momento que aí eu estruturei a minha água, porque hoje isso é possível mesmo a gente morando na cidade, e eu estava internada no hospital, tá? E ali no hospital eu pude ter equipamentos que são maravilhosos, a gente vai mostrar aqui, que existem hoje. E aí, ó, com Ô, 6 meses, Fernanda, explica melhor então para nós, isso é muito curioso. Tu sempre tomou muita água e mesmo assim tu teve perda do líquido amniótico, tu foi internada e o médico falou que tu estava desidratada, é isso? eu estava, olha pra você ver, meu corpo não estava absorvendo. Então, E quando o médico te falou isso, tu não ficou espantada? Como que se eu tomo muita água, como que eu estou com não fez sentido desidratação? para mim. Naqueles dias, eu estava em repouso absoluto no hospital, né? Minha menininha tá até aqui. Então, eu estava em repouso absoluto no hospital. E aí, eu lá, né, depois que o médico saiu, falou para mim aumentar a ingestão de água, eu passei a tomar 5, 6 litros d'água, em repouso absoluto. E aí, eu fiquei pensando, gente, mas como? Como? Né? Por que que meu corpo não está absorvendo essa água, visto que eu sempre bebi muita água? E aí, eu lembro que eu até virei e falei assim, o senhor não acredita, né, doutor, que eu tomo muita água? Aí, eu falei assim, mas tudo bem. Aí, eu fiquei pensando, eu sei que eu tomo, né? Eu sei que eu tomo muita água. Então, gente, dê atenção a esse assunto, porque não basta tomar água. Você precisa tomar uma água pura e uma água estruturada, tá? Uma água semelhante à que nós encontramos na natureza, tá bom? E sempre que vocês puderem ter contato ali com a natureza, isso faz muito bem, gente. Olha, Deus fez tudo perfeito. A gente precisa parar e analisar e voltar para aquilo que é natural se a gente quer ter saúde, tá? Então fica essa dica. Perfeito. E depois a Fê vai contar como que ela resolveu esse problema lá no hospital ainda, né? E depois tu continua então para contar pra gente, porque é bem interessante. E quando a gente fala dessa questão, né, a Fernanda ela é terapeuta, trabalha também com biorressonância, com frequências. Inclusive, ela também é minha terapeuta, eu super recomendo. E a gente muitas vezes não fala sobre esse assunto, mas a questão da água carregar energia. Então eu acho muito interessante porque eu moro hoje no litoral, né, já desde 2010, e realmente saiu até um estudo, Fê, que fala que as pessoas que moram na praia são mais felizes. Então nós nos sentimos bem na natureza porque somos parte da natureza. Agora, quem toma um banho de mar, um banho de cachoeira, sente essa energia, a natureza, os íons negativos. Colocamos o pé na terra, abraçamos uma árvore, tomamos sol, íons negativos. Só que isso não acontece com a água comum, porque a água comum, ela está cheia de íons positivos. Ela não é biocompatível com o nosso organismo. Então, quando a gente
consome essa água pesada que a Fernanda estava consumindo essa época, às vezes a gente acaba até o intestino não funcionando bem, acaba acumulando toxinas, acumulando ácido lático, e isso contribui até mesmo com quadros de ansiedade, depressão e tantas doenças. Porque a água adulterada, ela se comporta como radical livre. Vocês já tinham ouvido essa frase? A água adulterada se comporta como radical livre. Por quê? Porque ela é uma água que ela rouba elétrons. Nós precisamos de uma alimentação, de um estilo de vida que nos traga elétrons, né? Quando nós tomamos sol, botamos o pé na terra, nós estamos recebendo os elétrons. Por isso que é anti-inflamatório. Coloca o pé na terra, já é comprovado, o ground, um aterramento é anti-inflamatório. Só que a água comum, ela é inflamatória. O excesso de radicais livres gera inflamação, envelhecimento e oxidação celular. O sangue fica mais viscoso, sobrecarrega os rins, o organismo fica mais ácido. Um terreno fértil para doenças, inclusive câncer. Dr. Otto Warburg, um médico alemão, ele falou sobre isso, que as doenças se desenvolvem em ambiente ácido, inclusive o câncer. Então, se eu todos os dias tomo uma água adulterada, uma água pesada, uma água que não consegue cumprir o papel, qual é o papel dela? Hidratar, nutrir e desintoxicar o organismo. E olha o que que esses grandes nomes falaram sobre água. Dr. Laí Ribeiro. Quem é que conhece Dr. Laí Ribeiro? Fala aqui para mim no chat. Quem conhece Dr. Laí Ribeiro? Quem conhece? Fala no chat quem conhece. Ó, isso aí, o pessoal está concordando. Água determina doença, água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada, ela hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. A água pode ser usada como remédio. Gente, a pessoa chega no hospital, primeira coisa, a maioria das pessoas, soro, soro. A maioria das pessoas está desidratada. Laí Ribeiro também sempre fala isso. A OMS fala que mais de 80% das doenças vêm através da água. 80%. E aqui o Dr. Lei Ribeiro fala que uma água boa pode restabelecer a saúde. Aí tem um médico, Dr. Batman Guelide, ele trabalhou. Depois vocês podem pesquisar sobre ele. Ele fez um estudo quando ele esteve preso, né? Questões políticas. E ele tratou pacientes com água com sal. E olha só qual é a frase dele: a desidratação crônica é o estressante principal do corpo e a raiz da maior parte de todas as enfermidades degenerativas. É incrível, né? Pois é, a desidratação. E tem um outro homem que vocês podem pesquisar, o nome dele é Ray Kurzweil. Não sei falar direito, mas ele é uma pessoa muito famosa, muito inteligente, é um inventor, ele fala sobre tecnologia. E olha a frase dele: a água ionizada é uma das coisas mais simples e mais poderosas que você pode fazer para combater uma ampla gama de processos patológicos. Gente, isso é tão óbvio, é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão disruptivo. O nome dele, depois vocês podem dar um print na tela, que eu não sei falar muito bem, tá? Mas, gente, sério, esses homens aqui que falaram essas frases são pessoas muito inteligentes, e já fazem menção à água. Inclusive, eu quero compartilhar com vocês aqui, contar para vocês, gente, que eu quase não falo, que eu escrevi um livro, fui coautora, ó. Esse livro aqui é uma antologia, ó, Alimentação Saudável. E olha só a matéria que eu escrevi, ó. Água, o nutriente mais abundante do corpo humano. Por quê? Porque a água, ela é um nutriente. Mas como que ela vai nos nutrir se ela não tiver minerais, se ela não tiver estruturada, se ela não tiver ionizada? Então eu escrevi aqui, ó, esse livro. Sabe quem escreveu comigo? Ó, a Celita, que está aqui na live, escreveu. Doutor Uronal Zancan escreveu. Doutor Benício Filho, que inclusive eu convidei eles para escrever esse livro. E esse livro aqui também vocês podem adquirir, ó. A Saúde e a Água Magnetizada. O que ela pode fazer por você? Então, agora a gente vai entrar na segunda parte da nossa live, onde eu vou falar sobre
esse assunto aqui sobre a água ionizada, sobre a água imantada, água magnetizada. O que seria isso? Será que todo mundo aqui já ouviu falar sobre esse assunto? Olha que interessante. Eu vou chamar a Simone Brasil agora para explicar um pouquinho para a gente e logo em seguida vai passar um vídeo de menos de 4 minutos explicando melhor. Então, rapidamente, a Simone vai explicar um pouquinho para a gente a questão por que que a Fernanda falou que ela tomava 4 litros de água e essa água não hidratava. Explica para nós, Simone. Gente, isso acontece porque ela mesma falou lá que a água que está na natureza é uma água viva. Ela está em contato com as rochas, ela está em contato com o sol, ela está em contato com tudo. Então, ela está em movimento. Só que quando ela chega aqui para a gente na nossa caixa d'água, nos filtros, ela não foi feita para ser retirada da natureza. Então, ela fica aí nesse formato, olha, tá aqui, ó, formato de clusters, ó. Isso aqui, olha a nossa célula. Nossa célula tem uma entradinha, várias entradinhas que elas precisam entrar, cada molécula de água. Só que como ela está aglomerada uma na outra, tá vendo que não entra? Então, não está sendo hidratado. E o lixo que fica aqui dentro da célula, olha, que precisa ser retirado, tá ali, tá acumulado, não está saindo. Então, nós precisamos não só, a questão não é só ser uma água filtrada, ela precisa ser magnetizada, ionizada, quebrada esses clusters, que agora ela vai estar entrando com tudo. E nós quebramos isso com esse aparelho aqui, que é o silocimol. Nós temos estudo científico que acontece o que vocês vão ver aí, tá vendo na imagem, olha. Quando nós colocamos esse projeto na água, quebra esses cachos. Todos esses cachinhos aí, essas moléculas são desfeitas. Tá vendo no outro agora? Entra tudo. Entra a água na célula completamente, fazendo a faxina. E vai entrar com o quê? Com magnésio e cálcio, rocha, a dolomita, na proporção correta que vai fazer a faxina que precisa dentro da célula. Por isso que nós estamos agora bebendo uma água que vai fazer toda a limpeza. A limpeza que fez aí no corpinho da Fernanda também fez no meu. Eu, graças a Deus, eu vi o depoimento de uma pessoa, ela segurando esse projeto aqui na mão e falou assim: Olha, eu melhorei. Eu não precisei retirar o meu útero. 1 ano e 2 meses eu não precisei. Minha anemia está controlada. Oxe, eu preciso disso. Eu já estava na fila para retirar o útero. Então eu falei: O que que é isso? Água? Como assim? Foi descobrir que tem uma água que entra no corpo e faz a faxina. E é a água ionizada que o doutor Laí Ribeiro tanto fala que é necessário para gente, não é, Ida? Ô, Simone, agora fala pra mim essa questão de tu tá na fila para retirar o útero. Eu acho isso assim tão impactante porque eu fico pensando, né? É uma cirurgia invasiva, tu ia ficar internada, tirar uma parte do corpo, né? Os perigos de uma cirurgia, né? De estar num hospital, assim como a Fernanda também ficou internada grávida. Eu fico pensando isso tudo. Então, que interessante, né? Essa questão. Tu mudou a qualidade da tua água e tu recuperou o que tu precisava. O que que tu precisava? Tu tinha o que era endometriose, era mioma? O que que tu tinha Não, que eram precisava retirar? miomas. Eram miomas no útero mesmo, eram vários miomas e eu sangrava muito, muita perca sanguínea. Então, eu me vivia anêmica. E o médico, ó, pra gente melhorar isso aí Muitos só. anos isso, Simone? Ai, tempo, anos e anos, né? Pensa, eu fiz agora, tem 4 anos que eu tô nesse projeto, eu não precisei. Então, tinha bastante tempo aí de vários problemas assim, com relação a isso, né? E, e descobri esse projeto, estou aí há 4 anos, não precisei retirar o útero, né? Minha anemia está aí controladinha, então fico muito feliz, né? Simone, agora as pessoas talvez estão começando a entender por que que nós estamos aqui no domingo, por que que nós estamos aqui 3, 4 vezes por semana falando desse projeto tão maravilhoso. E às vezes a pessoa até pode, né, quem assistir pela primeira vez, nossa, mas como assim, gente? A água, mudar a água, tanto benefício, realmente, né, Simone? É muito benefício. E a gente vai entender agora, porque eu vou mostrar para as pessoas. É um vídeo curtinho, não tem nem 4 minutos. Mas, gente, para tudo que tu tá fazendo, presta muito atenção, porque olha só que explicação preciosa, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho no vídeo
como que a gente resolve esse problema? Como que a gente consegue essa água ionizada, uma água estruturada, uma água com aquele formato lá da natureza? Então, a gente vai apresentar para vocês essa tecnologia, que é o magnetizador e mineralizador. O magnetizador silosimol vai mudar a estrutura da água e o mineralizador vai liberar os minerais. Eles vão devolver essa vitalidade para a água, porque a água que as pessoas estão tomando hoje é uma água desvitalizada. Então, esses dois aparelhos transformam água comum em uma fonte de hidratação celular, nutrição e auxilia na desintoxicação. Porque a água ela tem que levar nutrientes e oxigênio para a célula e tem que retirar o resíduo metabólico de lá. Então, quem criou esse equipamento? Quem criou esse equipamento foi Carlos Henrique Pereira da Silva, e eu vou contar para vocês um pouquinho mais depois que eu passar para Entender vocês como o vídeo. acontecem esses resultados e o mecanismo molecular por trás dessas reações. Veja que a molécula de água possui um ângulo de 104,5 graus, dando a ela uma característica polar, com polos negativo e positivo, que atraem minerais sólidos, formando os clusters, com aumento da sua tensão superficial, deixando a água dura. Nesse infográfico tem a representação dos aglomerados de moléculas que aumentam o seu tamanho, dificultando a absorção pela membrana celular. É por isso que o carreamento de nutrientes é comprometido, da mesma forma que o efeito de uma medicação. Essa situação pode ser revertida a partir da magnetização da água pelo silosimol. Quando o fluxo magnético age, acontece um evento chamado de hidrólise, que significa quebra da água. Ou seja, a movimentação causada nas moléculas provoca uma ruptura dos clusters e promove o realinhamento de moléculas bem menores. Dessa forma, essas moléculas de H2O, de água, penetram nas células com muito mais facilidade, promovendo uma melhor hidratação e limpeza celular. O segundo ponto, observado nos vários estudos realizados com a água magnetizada, é a sua contribuição para a redução do excesso de agentes oxidantes no organismo. Como isso acontece? Quando a água passa pelo tratamento magnético, há uma dissociação iônica, ou seja, a molécula de água, H2O, formada por 2 íons de hidrogênio e por 1 íon de oxigênio, se quebra, liberando íons de hidroxila e íons de hidrogênio. Os agentes oxidantes em excesso e soltos no organismo são íons negativos, que se juntam aos íons de hidrogênio, formando novas moléculas de H2O, e assim são eliminados do nosso corpo em forma de água. Uma equação química bem simples e observada por vários pesquisadores. O terceiro ponto diz respeito à contribuição para a manutenção da alcalinidade sanguínea, ajudando os mecanismos próprios do nosso organismo. Na hidrólise, como vimos, sobram íons negativos de hidroxila. Essa hidroxila reage com os íons de magnésio e de cálcio presentes na água mineralizada, formando os hidróxidos alcalinos, nesse caso, os hidróxidos de magnésio e o de cálcio. Os benefícios são muitos. Essas reações ajudam na manutenção do pH sanguíneo e no índice de oxigênio. Aqui é preciso entender que o importante mesmo é manter o pH do sangue entre 7,35 e 7,45. Isso não tem nada a ver com o pH da água. A magnetização da água tem influência sobre a acidez do sangue, coisa que uma água mais ou menos alcalina não interfere de forma alguma. Como vimos, a hidrólise deixa a água mais leve e com maior poder de hidratação. Por isso, auxilia na amenização das chamadas dores nas juntas. Além disso, melhora o carreamento dos nutrientes e faz aumentar o efeito de medicamentos. Tudo isso exposto do ponto de vista físico-químico e científico. Os hidróxidos alcalinos são também destaques. A questão do magnésio é praticamente um capítulo à parte. No livro Magnésio, o que ele pode fazer por você, o Dr. Arnoldo Veloso expõe os seus benefícios, inclusive para a saúde do coração. E já sabemos que o magnésio é melhor absorvido na forma de hidróxido do que em elemento puro. Em 1931, o Dr. Otto Heinrich Warburger recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelo seu estudo que apontou a hipóxia e a acidose como causas primárias da neoplasia. Como vimos, a magnetização da água atua melhorando os níveis de oxigênio e acidez do sangue. Portanto, age como um antídoto capaz de prevenir o câncer. Vimos também que na equação apresentada anteriormente, tivemos a dissociação do íon de hidrogênio positivo que neutraliza o oxigênio negativo, o chamado radical livre, eliminando seu excesso, proporcionando a recuperação natural do organismo. Em 1954, cientistas americanos descobriram que o excesso de radical livre solto no corpo humano age como agente oxidante, causando várias doenças. É por tudo isso que o silosimol, supermagnetizador de água da Timol, tem a aceitação do mercado e recebeu do Congresso Brasileiro o termo de idoneidade para o processo de tratamento e correção magnética da água, como sistema ou método de proteção e recuperação da saúde, com eficiência cientificamente comprovada. Recurso incluído no quadro das práticas integrativas de saúde, que compõe o acervo dos métodos e sistemas registrados naquela instituição. Então, aqui nesse vídeo, deu para entender bem um pouquinho sobre a tecnologia?
Comenta para mim aí pelo chat. Comentem aí pelo chat. Então, o que que acontece? Essa tecnologia aqui, ela tem impactado milhares de vidas há 22 anos. Gente, eu falo uma coisa para vocês, tá? Eu falo uma coisa de todo o meu coração. Eu me sinto honrada, eu me sinto honrada. Não é à toa que nós estamos aqui hoje no domingo apresentando para vocês esse assunto. Eu me sinto honrada de fazer parte desse projeto de saúde. Eu sou corretora de imóveis, eu sou formada em marketing e hoje eu fiz uma transição de carreira já há mais de um ano. Eu estudo há quase 3 anos sobre água, porque eu vou contar para vocês então um pouco sobre mim. Eu tinha azia, gastrite, refluxo, esofagite, hérnia de hiato, insônia, intestino preso, coisa séria, de desde criança minha mãe tem que usar supositório em mim. Também tomava bezetacil, Débora. Nunca falei aqui, mas eu tomava muita bezetacil, tinha muito problema de amidalite, muito. Eu tinha muita afta, tinha muito herpes, enxaqueca. Eu estava sempre com uma necessaire de medicamento, sempre. Quando eu conheci a Magali. Gente, hoje eu sou anjo na vida de muitas pessoas, mas naquela época a Magali foi um anjo da saúde na minha vida. E ela falou: Maíra, tu precisa trocar a água que tu consome. Coloca esses dois aparelhos dentro do teu filtro de barro. Coloca esses aparelhos. Gente, a minha vida mudou, tá? A minha vida mudou. Também tinha sobrepeso, também tinha mau humor, porque quem tem intestino preso tem mau humor, isso é fato, pessoa enfesada. E a minha vida mudou tanto, a minha saúde mudou tanto de lá para cá. Depois disso, outros hábitos bons vieram, porque eu já tinha conhecimento, eu já era aluna do Dr. Ornal Zancan, eu já sabia o que tinha que fazer, mas me faltava aquele impulso inicial, porque muitas pessoas estão cansadas e não fazem ideia. O cansaço é uma doença, doença mitocondrial. As nossas células, elas precisam de energia para funcionar bem. Elas precisam de energia. Nós somos seres elétricos. Nós somos eletricamente negativos. Se eu tomar uma água eletricamente positiva, eu estou o tempo todo indo contra a minha saúde. Essa é a verdade. A água comum se comporta como um radical livre. Gente, olha como isso é simples. Nós somos seres elétricos, eletricamente negativos. Se eu ficar o dia todo no computador, o dia todo num quarto fechado, se eu não tomar sol, se eu não colocar os meus pés na terra, se eu não me alimentar de alimentos energeticamente vivos, positivos, se eu não me movimentar, o ser humano foi feito por movimento, eu vou adoecer. Isso é fato. Quantas pessoas passam a noite toda desidratando e acordam? A maioria dos casos de AVC, de infarto, acontece de manhã, de madrugada, quando as pessoas estão com a maior concentração ali do sangue. A gente de noite transpira, respira, a gente perde líquidos. Então, olha que interessante, gente. Essa tecnologia que eu estou apresentando hoje para vocês permite ressuscitar a nossa água. Esse senhor aqui simpático, Carlos Henrique Pereira da Silva, em 2004, ele tinha uma doença chamada ácido úrico, gota. Ele é um fazendeiro muito conhecido na região de Minas Gerais, de Uberlândia, Minas Gerais. Ele era conhecido como um pé de chinelo e um pé na botina. Um pé de chinelo e um pé na botina. Ele participava dos leilões de gado com um pé de chinelo e um pé de botina. E com isso, um amigo dele falou: Olha, Carlos, se tu mudar a qualidade da água que tu consome, sempre tem um amigo, né, gente? Sempre tem um amigo que vem e fala a verdade pra gente, que dá um conselho. Sempre tem. Então, falou pra ele: se tu mudar a qualidade da tua água, sabia que os japoneses já conseguem mudar a estrutura da água? E ele falou: conseguem. Ele começou a estudar. Ele é engenheiro. Se vocês estudarem na história da humanidade, os engenheiros é que, né, criaram as grandes invenções. E ele começou a estudar. Em 2004 ele chegou no equipamento Silocimol, que consegue mudar a estrutura da água. E hoje, então, a missão dele é o quê? A missão dele é ajudar as pessoas a melhorar a saúde através da água e a vida financeira através do projeto, o nosso plano de negócios, que depois eu vou falar para vocês rapidamente, que quem quiser participar também pode.
ser um anjo na saúde da vida de outras pessoas e ter uma renda extra maravilhosa com esse projeto. Entendi. Então, essa tecnologia tem reconhecimento científico no Brasil e no exterior, ok, isso é muito legal. Inclusive, uma dispensa do Ministério da Saúde dizendo que não precisa de recomendação médica. Tem a Unesp, tem a Apta, tem o Falcon Bauer, todos esses institutos. Antes disso tudo, claro que o Carlos Henrique recebeu muito não. Normal, né, gente? Os benefícios principais da água magnetizada: hidratação celular, alcalinização do organismo, redução de radicais livres, aumento de oxigenação sanguínea, maior absorção de nutrientes, aumento da densidade mineral óssea, regula o metabolismo e é um antioxidante natural. Gente, eu vou dar um parênteses no aumento da densidade mineral óssea. Ele explicou um pouquinho no vídeo. Vocês sabem que muitos idosos estão com problemas ósseos, com fraturas, isso é fato. E às vezes o idoso faz uma fratura, vai para o hospital e até mesmo no hospital pega uma infecção generalizada. Acontece muito. Por quê? Porque o estilo de vida, ele é mais acidificante. A dieta é acidificante e a água é acidificante. A maioria das águas comuns, tá? Depois vocês pesquisem a sigla ORP. As águas comuns, elas são oxidantes. A água magnetizada, ela é antioxidante, um antioxidante natural. O magnetizador vai durar 30 anos no mínimo, é só não deixar cair no chão, e o mineralizador, em média, 3 anos. Uma tecnologia, vocês viram o que a gente falou para vocês que essa tecnologia faz? A Simone não precisou retirar o útero. Eu melhorei muitas coisas que eu já falei para vocês. A Débora sofria de fibromialgia, acima do peso e tantos problemas de saúde. A Fernanda estava com problema de oligodrama, perda de líquido amniótico. E eu tenho uma amiga que uma amiga minha, ela é obstetra e é ginecologista. Essa minha amiga, um dia ela me falou assim, eu tenho até esse vídeo, gente. Ela falou assim: Maíra, a gente não tem UTI neonatal suficiente no Brasil para atender, tá? O tanto de pessoas, de mulheres que vêm com parto prematuro. E essas mulheres estão completamente desidratadas. Gente, eu fiz até esse vídeo com ela. Vou até resgatar esse vídeo. Eu fiquei chocada. Eu falei assim, gente, então o que a gente precisa fazer é avisar para as grávidas que elas precisam se hidratar. Outro dia eu vi aqui na minha cidade o prefeito e a vice-prefeita mostrando em Imbituba que vão inaugurar um centro de hemodiálise, estavam super felizes. E eu fiquei pensando, gente, a gente precisa falar sobre prevenção. As pessoas não precisam chegar no ponto de usar uma máquina de hemodiálise para filtrar o sangue, porque os nossos rins filtram o sangue, mas nós precisamos trabalhar a prevenção. O que nós fazemos no dia de hoje, a água que nós bebemos, o que nós comemos, os nossos hábitos de vida vão dizer se nós vamos precisar fazer hemodiálise ou não, salvo doenças já pré-existentes, tá? Mas hoje também estudem um pouco sobre isso, tá, gente? É mais profundo esse assunto, tá? Mas não se conformem com nenhum diagnóstico. Só falo isso para vocês. Pesquisem sobre saúde, não sobre doença. E como que eu uso, Maíra, essa tecnologia maravilhosa? Muito simples, gente. Dentro de um filtro de barro, como eu comecei usando, dentro de uma jarra, dentro de uma garrafa, dentro de um filtro. Aqui a Simone tá mostrando. A Simone tá lá nos Alpes Suíços com a garrafa dela. É possível embarcar, gente. A gente só toma essa água. Coloca os aparelhos na água, espera 20 minutos e resolve. E agora que eu quero mostrar para vocês um pouquinho do nosso dia a dia aqui, nós aqui. Simone, aparece aqui para nós, por favor, e conta para nós um pouquinho. Cadê a Simone da Inglaterra? Destaca a Simone para mim, por favor, Simone da Inglaterra. Gente, Simone da Inglaterra, eu vou passar uns minutinhos, tá, gente? No máximo 10. A Simone da Inglaterra, gente, ela foi morar em Londres, foi morar na Inglaterra em busca de uma vida melhor, como tantos brasileiros, né, Simone? Conheceu esse projeto de saúde maravilhoso. A filha dela sofria de muitas cólicas, cólicas que ela tinha que pegar atestado, ficar em casa, resolveu o problema das cólicas, assim como a Simone não precisou retirar o útero, e a Simone resolveu, então, empreender com a Timol. Então, Simone, antes da gente passar ali para uma outra parte que eu quero ouvir, se possível, alguns depoimentos aqui, se
se o Carlos e a Ana, se o seu Adélcio puder falar 2 minutinhos cada um. Simone, fala para nós. Então, é possível ter benefícios na saúde e ainda assim empreender com esse negócio? Conta para nós. Vou até colocar a tua foto aqui, Simone. Conta para nós. É Por que isso que tu tá mesmo, no gente. domingo aqui apaixonada por esse projeto? É porque primeiro experimentei, eu, né, fui apresentada para esse projeto, quis conhecer, levei a minha filha para ir buscar os aparelhos, e minha filha, né, ela é bem inglesa, né, nasceu aqui, e eles não são de acreditar muito nas coisas aqui, não. E quando eu levei minha filha, ela olhou, ela só ficava quieta, escutando, ela não falava uma palavra. E chegou no carro, eu toda animada, toda feliz que nós íamos tomar uma água diferente, que ia ser diferente, que ia melhorar a qualidade da nossa água, ia melhorar a saúde. Ela olhou para mim e falou: Ai, mãe, você acredita em tudo. You believe in everything. What is water? Quando ela falou what is water, água é água, né? Foi a primeira coisa que eu olhei para ela e falei: Mas amor, a amiga da mãe falou que é bom, vamos experimentar. E ela falou que só tomou da água porque ela me obedece. Ela não tinha intenção nenhuma de tomar da água. Só que ela fez, graças a Deus, né? Ela me obedece, e ela tomou da água. Quando eu vi que a minha filha melhorou da cólica, que foi muito rápido, que foi assim, 10 dias. A primeira menstruação da minha filha, quando chegou, ela já não sentiu, né? Os dias antes, as dores, não sentiu. E quando eu vi que ela não estava, que dormiu a noite inteira, que foi a primeira noite que eu vi minha filha dormindo a noite inteira, e ela ainda foi trabalhar, foi passear, fez tudo que tinha que fazer durante os dias, que geralmente ela fica de cama, aí eu fiquei apaixonada por esse projeto. Então, esse foi a primeira paixão minha, depois de ver minha filha melhor. A segunda foi que eu pude começar a trabalhar com um projeto brasileiro. E eu sou muito brasileira. Eu tenho bandeira do Brasil em tudo que é lugar aqui da minha casa, no carro. Eu amo, amo o Brasil. Mesmo que nem eu falo, eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de dentro de mim. Então, assim, esse projeto eu levo hoje para vários países. Viajo mesmo, eu estava na França, fui levar para fazer um evento lá, levei esse projeto para lá, apresentamos num desfile, foi lindo, muito chique. Eu estava lá na França no desfile e com uma mesa, né, da Timol lá. Então, assim, não tem como. Eu estava nessa outra foto, eu estava uma apresentação de criança com autismo. E eu levei a água para apresentar também. Então, é um projeto que não tem, todo mundo precisa, não Ô, importa o Ô, país que você mora, o Simone, idioma. para quem ainda não sabe, a Simone, gente, ela é responsável pela Timol Internacional. Depois que ela veio para a empresa, a Timol já expandiu. Quantos países a tua equipe já atingiu, Simone? Fala para nós. Olha, aqui na Inglaterra nós temos, porque aqui é uma mistura, né? A gente está na Inglaterra, mas tem gente de tudo que é lugar do mundo aqui. E aqui, por causa disso, nós temos pessoas da África, então tem da Nigéria, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Gana, outros nomes da África que eu não sei nem lembro como é que fala, que é assim, é muitos países que já está na África. Estamos em Portugal, estamos em Luxemburgo, França, estamos em Alemanha, Holanda, entramos nos Estados Unidos, Canadá, Jamaica. Então, assim, nós temos vários países já na minha equipe, tem bastante gente de vários países. Então, é o que eu falei, depois que você descobre que um projeto que todo mundo precisa, que é beber água, né, tá melhorando a saúde, aí, olha, gente, é incrível. Ontem teve uma reunião em inglês, e esse pessoal que fez reunião ontem teve tantos testemunhos lá na reunião. É tão lindo você ver que você está levando um projeto que pessoas que não falam português e encantado com esse projeto e não falam português, não entende. Quando eu quero explicar, eu tenho que ser tudo em inglês para eles, porque eles não entendem. Ô, Simone, e agora me conta uma curiosidade. Eu fico pensando, né, Simone? A gente está no Brasil, né? A gente está no Brasil e eu fico pensando, às vezes a gente valoriza tanto o que vem de fora, né? É importado. E que interessante, eu fico pensando, né, Simone? Quantas pessoas do mundo todo a gente também tá. Outro dia teve uma moça que falou comigo, eu acho que ela é da tua equipe, ela é de Moçambique.
E aí a gente sabe que tem médicos na Nigéria, né? Então tem pessoas já da área da saúde. Nós estamos também falando com uma enfermeira da França que vai vir aí para minha equipe, a Simone está me ajudando. Então, como que tu vê assim, Simone, as pessoas de fora, né, dando essa credibilidade tão grande para Timol, né, Simone? Isso é muito incrível. Isso é muito satisfatório para nós, né? É muito. Quando você recebe uma mensagem de pessoas que você nem conhece, te agradecendo, que eu nem conheço, que foi uma pessoa que eu entreguei os aparelhos e essa pessoa entregou para ela. E ela teve um resultado, mandou a mensagem e eu recebi essas mensagens, né, da Arábia Saudita. Então eu também estou na Arábia Saudita. Então eu já mandei para Dubai, para Catar, para o Japão, assim, vários países. Então é muito gostoso você receber um depoimento que é que nem eu falei, de inglês, e uma pessoa está feliz porque ela está vendo a melhora. E vendo pessoas que estão entrando hoje, por quê? Porque a família também teve melhora, como eu. Então, esse projeto realmente é para todo mundo. É. Ai, muito bom, Simone, muito bom. E muito mais do que isso, gente, olha só que legal, né? A Timol, quando a gente vem empreender com a Timol, ser um representante da Timol, como nós todas aqui somos, a gente também faz parte de uma comunidade engajada. Olha só, nós cinco que estamos aqui na live, nós somos super amigas. Super mesmo. A gente se fala todos os dias, várias vezes por dia. E nós nos conhecemos por causa do projeto de saúde da Timol. Então, olha só que bênção que é isso. E agora eu vou mostrar aqui para vocês também a Débora, ó, no seu dia a dia. Débora, conta para nós um pouquinho. A Débora está aqui. Depois desse grande melhora na saúde dela, ela resolveu também empreender com a Timol. Então a Débora, ela cuida da mãezinha dela, que ela é acamada, ela teve um AVC e ela divide os cuidados com a mãe dela. Dia ela cuida, outro dia a irmã dela cuida. E nos dias que ela não está com a mãe dela, ela pode sair, fazer feira, fazer eventos, fazer showroom. Conta pra nós, Débora, como que é empreender com a Timol? É maravilhoso, porque você faz o seu tempo, eu faço o meu tempo. Alguns falam assim: ah, Débora, você só vive de timol. Gente, eu vivo de tanta coisa. Eu cuido primeiro da minha família. Primeiro eu cuido de mim, para aguentar cuidar dos outros. Então, estou cuidando da minha saúde. O projeto de saúde da Timol é maravilhoso, transformou minha vida. Tem mais de 70 pessoas na minha família que fazem uso desse projeto, inclusive a minha mãe, mesmo ela sofrendo com Alzheimer e o AVC, mas essa semana mesmo a minha irmã deu um depoimento sobre ela. A mãe não tem 7 anos na cama, ela não tem uma ferida no corpo. Ela é super hidratada. Então, ela está muito bem. E o que acontece? Ó, para vocês verem como esse projeto é maravilhoso. Amanhã mesmo, amanhã à noite, nós já temos um encontro em um condomínio em Coroa Vermelha, distrito de Porto Seguro. E já temos famílias para visitar em Porto Seguro. Então, a gente sai com dias, hora marcada, para visitar pessoas que querem conhecer esse projeto. E eu tenho meus dias de serviço voluntário, os dias da casa, os dias da minha mãe. E Hoje dá para mesmo eu fazer já tive tudo, Débora. Hoje mesmo eu já fui, visitei minha mãe, cuidei dela, o banho dela, a gente conversou tanto, fiquei com a minha família e tudo de bom. Você faz o tempo, a gente trabalha. Ó, nós ganhamos, a gente fala que na Timol você ganha por meritocracia. Você ganha aquilo que você faz. Se você quer ganhar muito, trabalhe muito. Se você quer ter só o básico, trabalhe o quanto você quiser. O que a gente não pode fazer é deixar de levar esse projeto às É pessoas. verdade. É verdade. Obrigada, Débora. Agora vamos ver então a Fernanda. Coloquei aqui algumas fotinhos, gente. A Fernanda já está no projeto, ela é a mais antiga de nós cinco no projeto. Participa de eventos de mulheres empreendedoras, já ganhou várias viagens da Timon, inclusive cruzeiro, viagem para o Rio Grande do Sul. Eu já fui em duas viagens com a Fernanda para o Nordeste, uma para Fortaleza e outra que nós fomos agora para Porto de Galinhas, que nós cinco fomos juntas. Fê, conta para nós então um pouquinho, depois de ter esse benefício tão grande na saúde, a oportunidade de empreender com a Timol não tinha como deixar passar, né? Não tem como, gente. Pensa, eu estava em estado grave no hospital. Eu estava ali com risco de morte. É isso que os médicos Ah, é, falavam para Fê? mim. Era risco de morte.
Então, os médicos falavam, você tá bem agora, não quer dizer que daqui 10 minutos nós não tenhamos que sair correndo com você. E aí, vamos falar Conta assim, da perca do líquido amniótico? por o quadro geral, né? Foi a perda do líquido, né? A hora que o médico falou na água, que eu atinei para a água, que aí eu lembrei da amiga que tinha me falado há muito tempo da água e eu não tinha dado muita atenção. E eu até chamo a atenção de vocês que estão aqui para não deixar, às vezes, agravar um problema que você tenha para dar atenção, porque foi o meu caso. Então, eu já tinha ouvido falar desse projeto, tinha achado interessante e tudo. Mas olha, na realidade eu dei a pré-eclâmpsia e fui dando outros problemas, né? Com todo o exame que fazia, aparecia mais problemas. Eu fui lembrar da água a hora que deu problema na água, né? Meu corpo não estava absorvendo. E aí que eu fui entrar em contato com ela, adquiri, comecei a usar, e com 6 dias, gente, 6 dias o médico viu diferença nos meus exames. Foi a primeira vez, naquele período que eu fiquei hospitalizada, que ele, quando foi dar um resultado de exame, ele sorriu para mim e falou assim: Fernanda, eu estou otimista, parece que seu quadro estabilizou. E aí eu pude ir para casa. E a Sofia nasceu muito bem, ela conseguiu chegar nos 9 meses. Nós tivemos alta assim no tempo normal. Ela foi comigo pro quarto, gente. Assim, eu sei que para as mães isso é normal, mas quando eu fiquei hospitalizada, onde eu fiquei eram quadros graves. E minhas colegas de quarto, nenhuma voltou com o bebê pro quarto. Todos os bebês iam pro CTI. Eu tive uma colega que eu falo assim, que sentou aqui, ó, desse lado, que infelizmente a bebê dela morreu com 9 meses, né? Então, assim, eu vivi muita coisa ali. Então, eu não esperava, pelo que eu estava, que minha bebê ia voltar comigo pro quarto. Então, isso para vocês é muito normal, mas para mim eu fiquei em êxtase, muito em êxtase. E eu tinha muito tempo que eu E qual a não. nota que ela recebeu quando ela nasceu, Fê? Então, quando ela nasceu, ela recebeu a nota 9 e depois de poucos minutos eles reavaliaram ela e deram a nota 10 para ela. Então, assim, foi algo incrível. Tinha muito tempo que eu não emocionava, me desculpa. Essa parte eu nem tinha escutado ainda, Fê. Que incrível, que maravilha, que bênção. Olha, que Então, gente, dê atenção a isso, né? Então, às vezes alguma pessoa fala de um problema de saúde. E aí eu fico pensando, gente, eu tenho que contar. Eu não posso ficar calada. Porque eu sou tão grata à pessoa que me contou, entendeu? Porque fez tanta diferença e depois disso eu já ajudei tantas outras grávidas, porque de início, gente, eu pensava que fosse coincidência, tá? Eu não acreditava do fundo que fosse a água. Mas aí depois eu comecei a ajudar outras mulheres grávidas também, né, e que com riscos e que foi estabilizando. Eu falei, não, não é coincidência, porque foi assim, 100% das que eu ajudei melhoraram. Então não é coincidência. Então, por isso que hoje eu falo, né, com as pessoas, eu falo assim, eu faço a minha parte, aí deixa para a pessoa resolver. Mas aí eu tô fazendo a minha parte com tal. Isso existe, né? Agora tá na sua mão, né? Se você quer prevenir, né? Se eu tivesse dado atenção no início, eu tenho certeza hoje que eu não teria evoluído para um quadro tão grave, né? E ocasionado assim uma, tantas questões. uma questão também, Fê, interessante é que a mãe, quando ela, né, quando a gente está gerando, eu tenho 3 filhos. A gente, tudo que a gente come vai para o bebê. Então, a água magnetizada, ela aumenta a absorção de nutrientes. Então, tudo que a gente comer, sabia que a digestão ela começa na boca? A gente precisa ter uma boa salivação para ter uma boa digestão e para absorver os nutrientes. Então, olha só que interessante. A gente está gerando um filho, nós também precisamos de muito nutriente, é uma vida Muito, se muito, formando. gente. E a mãe Então, quando. Uhum, E a pode mãe, na falar. realidade, ela é doadora ali, né? O bebê absorve tudo. Então, por isso que é tão importante. E aí tem outra coisa, né? Eu já ajudei pessoas que queriam engravidar,
né? Uhum. E que Eu também. depois de usar a água, elas conseguiram engravidar, gente. E assim, nem uma das pessoas, ela não pensava, ela não começou a usar o projeto pensando que poderia engravidar, mas por outras questões. E foi tão engraçado que ela fala que aconteceu um milagre, né? Ela começou com a água, mas vamos falar assim, por quê, gente? Porque vai desintoxicando, vai desinflamando, né? Então, às vezes, hoje a medicina está muito evoluída, mas tem coisas que os médicos ainda não entendem. Né? O porquê, né? A gente já fez tudo e mesmo assim não consegue. Então, esse projeto vai ali, ó, no âmago, vai lá, ó, intracelular mesmo, e ali faz algo que vão falar o bisturi não faz, né? Que outras coisas não fazem. Então, é um projeto incrível. Por isso eu falo assim, ó, eu falo com muito amor para as pessoas desse projeto. E eu falo assim, gente, quanto mais a gente ajuda, o resultado financeiro vem em consequência, né? Então a gente faz isso por amor, eu realmente eu faço por amor. Eu concilio ali com os afazeres, né, da minha família. Eu falo que esse é um projeto incrível, porque com esse projeto a gente ajuda, a gente vê resultado mesmo, você recebe assim áudio das pessoas agradecendo, você fala assim, meu Deus, né? Por isso que eu É uma faço isso. atmosfera de gratidão, É né, Fê? Eu muito percebo bom. que é uma atmosfera de gratidão. É muito bom. E outra, né, gente, por meio desse projeto, questão financeira, eu pude realizar muitos sonhos que antes eu tinha, né? Eu quis estudar mais, né? Então, vou falar assim, a Timol me proporciona isso, e proporciona também eu conciliar meu tempo, por exemplo, em ter aqui tempo com a minha filha, né, gente? Todo mundo tem que trabalhar, tem que sustentar, né? As mulheres que não têm que trabalhar ou que não gostam de trabalhar, tudo bem. Eu gosto de ajudar as pessoas, né? Então é maravilhoso e vamos falar assim, é incrível a gente conciliar as coisas, conseguir, né? Eu E também. antes da Timol, tu trabalhava com o quê, Fê? Antes da Timol, há muito tempo atrás, eu vendia roupa, mas quando eu conhecia a Timol, eu não trabalhava, né? Sim. Então, eu estava numa cidade fazendo, né, um trabalho voluntário, mas aí, vamos falar assim, chega um momento que vamos falar assim, tem que ajudar as pessoas, né? Como que eu vou ficar calada, né? Então, a Timol, ela trouxe esse equilíbrio, né? Então, eu trabalho, faço o que eu preciso, e aí encaixo todas as coisas. Se eu não trabalhasse com a Timol, às vezes eu teria que trabalhar em um trabalho o dia todo, né? E aí não teria como Uhum. aí eu conciliar com outras atividades que eu faço e também, né, em dar mais atenção à minha pequena. Então eu falo assim que é maravilhoso. É Hoje maravilhoso, é né? necessário eu trabalhar, entendeu? Naquela época não era. Hoje é necessário eu trabalhar, né? Então trabalhar com algo que gera propósito, né? Ajuda vidas, É, isso é maravilhoso. é maravilhoso, né? Eu também acho. Obrigada, Fê. Foi emocionante, foi muito lindo, né? Todo mundo aqui se emocionou. Eu queria pedir para vocês destacarem para mim, por favor, o seu Adélcio. Destaca ele enquanto eu vou chamar então aqui, ó. Já vamos colocar eu, a Simone e o seu Adélcio. Aqui eu tô mostrando para vocês a Simone é de Curitiba. Ela faz esse trabalho também maravilhoso. Por quê, né? Porque ela não precisou retirar o útero e a Simone também é professora e hoje ela se dedica a esse projeto de saúde maravilhoso. Aqui ela tá com a Rosane, que é lá de Sinop. E a gente quer convidar aqui o seu Adélcio. A gente não pode ver o senhor que a gente quer falar com o senhor, né, seu Adélcio? Porque agora eu tô, depois de tudo isso que foi falado, seu Adélcio, eu acho que quem nunca ouviu falar tá impactado. Não tem como não, né? E Ô, o, o seu Adélcio, para quem não conhece, eu gosto de fazer a minha introdução, né, seu Adélcio? Você me conhece. Seu Adélcio, sim. então, caminhoneiro, conheceu então Jamilton, que é um ex-caminhoneiro que virou terapeuta, e então ouviu falar da Timol, que nem a Fernanda não deu muito crédito. E depois disso, entre os caminhoneiros virou um burburinho. O que que é isso? Melhorei de dores, melhorei da lombar, melhorei disso, daquilo. E aí o seu Adelso falou: Pois bem, então eu vou dar crédito para o Jamilton.
E hoje, além dele ter melhorado a saúde, vocês podem ver, olha só a pele, olha o cabelo crescendo, olha a disposição do seu Adélcio, está empreendendo com a Timol. Seu Adélcio, quantos anos o senhor tem? 2 minutinhos, conta para nós um pouquinho se é isso que eu falei. A palavra está com o senhor. Boa noite. Vou completar 69 anos de idade. Faz um ano que eu estou no projeto. Eu digo para as pessoas o seguinte, Magali. Parece que eu voltei 20 anos no tempo com a saúde de um jovem de 30, que jovem de 30 anos não tem dor, não é verdade? E melhorou em tudo a minha vida. Eu tinha dor, tinha bursite, nervo ciático, ácido úrico, gota, sequela do Covid. Hoje eu não tenho mais nada, graças a Deus. E aí é a disposição da gente, né? Então a gente tem que levar esse projeto da forma que dá, né? Sempre ia adquirindo experiência, que eu já sou meio velhinho, né? Mas não importa a idade, o negócio a gente tem que divulgar, não é verdade? Isso que o senhor falou é interessante, seu Adélcio, porque eu acho interessante porque o projeto de saúde da Timol, ele é assim, primeiro a gente se apaixona, depois a gente pensa, não vou guardar só para mim, e a gente começa a Sim, compartilhar. E quando a gente se dá conta, a gente está ganhando muito mais do que o nosso negócio tradicional. Ou quem sabe do que a aposentadoria, né, seu Adelson? Então, olha só que legal a oportunidade de pessoas que são 40 a mais, 50 a mais, 60, 70 a mais, 80 a mais. A gente tem seu 70. Salomão, seu Francisco. E na sua família, seu Adelso, filhos, netos, sua esposa tiveram benefícios? Sim, minha esposa teve benefício, minha mãe. Eu tenho uma prima, foi a primeira que comprou, adquiriu esse projeto, né? Ela estava para ir para cadeira de rodas. Hoje ela não fazia o serviço da casa dela, hoje ela faz o serviço da casa dela. Abandonou a bengalinha dela, que ela andava toda torta, bem encurvada, né? Dor, diminuiu a diabetes dela. Ela tinha psoríase, não teve mais problema de psoríase. Faz um ano que ela está fazendo o uso do projeto também. Então, inúmeras Ma- pessoas já tiveram benefício graças a mim. Graças a mim por ter levado para elas, né? Graças a Timol. Simone, conta para mim, o que que tu pensa quando tu vê esse depoimento do seu Adelso? Porque o seu Adelso é da sua equipe, né? Então eu fico pensando, Simone, se tu não tivesse começado a empreender com a Timol, não teria chego lá, né? É verdade, a gente fica pensando como que é bom, né? A gente vir trazer outras pessoas, porque quanto mais distribuidores, olha o tanto de gente que ele está alcançando, que eu não alcançaria. Então, assim, a gente tem que vir e dar oportunidade para outras pessoas virem também. Então, vem todo mundo aí, Setibol, levar esse projeto. Você conhece muita gente, vai levar. Seu Adelso viaja aí pelos caminhoneiros afora, né? E o pai dele também, que é o Jamilton, pai dele dentro do projeto também leva esse projeto aí, entrega um, dois, três, às vezes de uma vez, porque tem depoimentos, as pessoas melhoram, os caminhoneiros melhoram e falam, olha, tem uma água lá no Sinop, tem uma água lá com o tal do seu Adélcio. E leva embora, põe dentro da garrafinha e bora viajar, levar saúde aí. Tem saúde, né, para eles próprios, né? Não tem coisa melhor, porque pensa o caminhoneiro. O caminhoneiro tem os problemas de saúde e a gente proporcionar isso para eles, né? Uma boa noite de sono, acordar bem, porque pega a estrada, né? Então a gente fica muito feliz. Muito obrigada, Simone. Obrigada, seu Adélcio. Galerinha tá a mil aqui. Gente, já estamos terminando, mas eu quero pedir para. Eu queria falar também com o Carlos e com a Ana, um casal maravilhoso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar no chat. Vamos ver se o Carlos e a Ana estão aqui na sala. Estão na sala? Carlos, cadê a Ana? Carlos, tá sozinho hoje? Tá sozinho? Não, ela tá do meu lado aqui. Cadê a Ana?
Aqui Ana, do cadê? Queremos ver os dois. Ana. Vamos lá, Gosto Ana. muito desse casal, jovem casal, são da equipe da Fernanda. Gente, Carlos, eu queria que tu contasse para nós um pouquinho. Uma vez num treinamento tu contou aquela questão que tu foi apresentar o projeto de saúde pro teu amigo, lembra? Sim. Conta para nós e pode contar aí, fica à vontade, uns 3 minutinhos para contar quando tu conheceu a Timol, por que que vocês aí, em vez de estar vendo Fantástico, vendo Faustão, acho que nem existe Faustão, né? Estão aqui com a gente na live. Sejam bem-vindos. Obrigado, Maíra. A Obrigada. gente queria agradecer a oportunidade, né? Também depoimento fantástico de vocês. Vocês são as cinco poderosas aí, né? Não canso de falar da Simone, que eu sou fã dela também. Então, enfim, todos vocês são muito especiais, Fernanda, Simone Brasil, Débora, né? Mas a gente gosta, assim, de falar com entusiasmo da Timor, porque nós sentimos, assim, o efeito, né? Imediato na Ana mesmo, né? Vieram um casal da Bahia e nós ficamos hospedando eles aqui em casa, né? E eles trouxeram esse projeto. Aí nós adquirimos, aí a Ana, em 10 dias, ela acabou com as dores dela, sabe? É fantástico, né? Ela gastava mais de R$ 1.000 por mês de remédio. Aí, quando ele falou o preço, nós nem acreditamos que era tão barato. É uma coisa que beneficiaria toda a família, né? E ela realmente melhorou bastante, né, Ana? Com certeza. Graças a Deus eu melhorei nisso. Isso. E, assim, a gente tem apresentado para amigos, né? Por exemplo, tem um senhor, o senhor Isaías, mais de 70 anos, né? E ele disse que tomava omeprazol todo dia. Ele disse que estava, sim, realmente muito deprimido, né? Em função disso, que afetava a saúde dele. Ele estava a ponto de desistir das coisas, sabe? Ele abriu assim a vida dele para nós, disse que ele estava desesperado, não sabia mais o que fazer. Aí nós oferecemos esse projeto, ele disse que passou a noite toda orando a Deus para ver se isso aí realmente ia valer a pena, né? Porque assim, ele é nosso amigo, enfim, ele confia na gente, né? Mas será que era tudo isso mesmo? E a mulher dele, a esposa dele, tomava remédio todo dia para dormir, né? A Edna, a dona Edna. Enfim, aí eles compraram, adquiriram o produto, né? Ele falou, ó, se for muito caro, eu vendo o meu carro, né? Que nós não tínhamos falado o preço para ele, né? Aí quando nós falamos o preço, ele veio até na minha casa, né? Nós tínhamos ido na casa dele, mas pôde pensar, ele veio na minha casa. Aí quando nós falamos o preço para ele, foi no banco, trouxe tudo na mão, assim, o dinheirinho, coitadinho. Aí começou a tomar, a gente acompanhou, né, por um tempo, né? E aí, simplesmente, ele parou de tomar o omeprazol, a esposa parou de tomar remédio. Nós não falamos, não recomendamos ela para tomar remédio, logicamente, né? Mas ela sentiu benefício, parou de tomar remédio, dorme muito bem. E, assim, eles têm sido... e eles falam com entusiasmo da Timol e até indicaram várias pessoas, né, para adquirir produtos, né? Então, a gente fica muito feliz, né? E ele fala com confiança, sabe? Ele ama produtos da Timol, ele simplesmente ele é apaixonado pela Timol. E também tem um casal, dá para falar, Mayra, ainda? Dá para. Pode falar, Carlos. Tá. Tem um casal que também é os jovens, né? Que nós, a Ana quer falar do Lucas, quer falar? Não, pode passar É? você. Então, aí nós falando para ele do produto também, né? E aí eles adquiriram. Aí o que acontece? A esposa dele também toma remédio para dormir, né? É Lorraine o nome dela. Aí o Lucas, eles adquiriram o produto, depois também adquiriram o Hiperminer, né? Aí naquela mesma noite, ela disse que conseguiu dormir sem tomar remédio. Ela tomou água, né? Aí ela chegou a falar para ele, essa água é milagrosa? Aí ele falou, eu não sei não, viu? Mas ela está fazendo um efeito incrível, né? Então depois ele adquiriu também para os pais, né?
Enfim, ele também é muito bem animado. O Lucas, ele é vendedor, representante, né, bem sucedido aqui na região. E ele tem até falado para os colegas também, né, para adquirir o produto. A gente está muito feliz também, né, pois Nossa, que bênção, Carlos, que bênção desse depoimento de vocês, porque eu acho interessante que vocês já são 60 a mais, né? mas Então, a Timol, ela dá oportunidade, eu acho isso muito legal. Por quê? Porque muitas pessoas que já são aposentados, né, ou que nem, às vezes, mãe atípica, que está sempre, né, em terapias, ou mesmo quem tem, eu tenho dois filhos pequenos, eu prezo por estar mais presente no dia a dia, apresentação de escola, levar no colégio, buscar no colégio, almoçar em família, isso é muito importante. Então, eu trouxe esses depoimentos aqui também, além das pessoas verem, talvez quem está vendo pela primeira vez, o quanto esse projeto é maravilhoso, que existe uma oportunidade de empreender, né? De ter também uma renda extra com a Timol, uma empresa de 22 anos de negócio, já de mercado, uma empresa séria. Então, muito obrigado pelo depoimento de vocês. Muito obrigada mesmo. nós que Gosto agradecemos. muito. E eu Maia, quero também agora convidar as minhas amigas aqui, de novo, as minhas anfitriãs, para nós encerrarmos aqui, nós todas aqui na tela, por favor, colocar todas nós. Quero agradecer de todo o coração todos vocês que estiveram hoje aqui. A gente atrasou um pouquinho, mas é porque são informações tão preciosas e teve tantos depoimentos lindos aqui. E eu quero agradecer assim todo mundo que veio, que trouxe um convidado. Essa live depois vai ficar aqui no meu YouTube e logo também vai estar no YouTube das meninas, da Débora, da Simone, da Simones e da Fernanda. Todas nós temos canal no YouTube, podem se inscrever em todos os canais. A gente faz várias lives por semana, cada uma de nós faz num dia. E na segunda e na terça tem a live oficial da Timol. Qual é o assunto de amanhã? Quem lembra? Meu Deus, qual é o assunto de amanhã? Alguém pega aí e fala para nós. Segunda-feira a gente fala sobre saúde e na terça-feira fala sobre oportunidade de negócio. Emagrecimento, gente. Emagrecimento, olha que legal. Então, se tem alguém aí querendo emagrecer, pode mandar essa live. E também, sempre que vocês assistirem uma live gravada ou ao vivo, vocês sempre vão falar com a pessoa que convidou vocês, que é aquela pessoa que trouxe as boas novas da Timol, da saúde, da água de qualidade. Seja através de um grupo, seja através de alguém que mandou o link, procure sempre a pessoa que convidou vocês. E quem quiser adquirir esse livro aqui, ó, Saúde e Água Magnetizada, também fala com a pessoa que convidou vocês, tá? Porque esse livro ele é só comercializado pela Timol. Gente, muito obrigada, meninas. Cada uma de vocês façam a consideração final de vocês. Deixa também aí o canal do YouTube para que as pessoas possam seguir. Fala aí, cada uma aí dá um recadinho. Muito obrigada, gente. Obrigada de coração. Você que foi meu convidado e veio, né? E todos que estão assistindo aí, tá? Então, deem oportunidade para vocês pelo menos experimentarem, tá? Então, seu corpo precisa de uma água que seu corpo identifica, tá? Então, a água, ela pode ser um nutriente aí que pode trazer saúde e recuperar saúde para você. Meu recadinho é esse. Beijo para todos. E o canal do YouTube é Fernanda Leve Saúde, né? Tem aí o YouTube, tem o Instagram, tem o TikTok, então todos aí é a mesma coisa. Meninas, parabéns para cada uma de vocês. E é um privilégio para nós fazer parte de tudo isso. Obrigada para quem veio. Se inscreva no canal de cada um e todo dia tem novidade. E nós estamos aqui porque, primeiro, vimos melhoras em nós, estudamos sobre o projeto, vimos que o efeito é real, levamos primeiro para quem está próximo de nós, nossa família, que a gente ama tanto, vimos o resultado, as pessoas observaram e a gente quer levar para o mundo. Simone já está levando para metade do mundo, a outra metade deixa com nós, Simone. Gente, brigadão pela presença.
e venha ter saúde e levar saúde junto com a gente. Tem um mundão aí, é muita gente para levar saúde. Bora! E eu sou Simone Brasil. Digita lá Simone Brasil que vai aparecer lá. Você vê um rostinho assim, sou eu. Linda. Gente, agradeço a todos vocês. Quem está aqui na Europa já é 10 horas da noite, né? Então, para quem está aqui na Europa, agradeço de coração toda a presença de todos vocês. E não esqueçam, entre em contato com a pessoa que te convidou, que ela vai poder te tirar as dúvidas, porque tem muita informação aqui, né? Então, meninas, amo vocês, obrigada, amo estar aqui, fazer Vou parte tirar dessa. a foto da turma. E vamos tirar Inclusive, foto. gente, nós estávamos juntas. Eu me esqueci de compartilhar a minha tela. Espera que eu vou compartilhar aqui também a minha tela. Nós estávamos juntas na viagem lá de. Aqui, ó. Na nossa viagem lá de Porto de Galinhas, estávamos juntas. E aqui mostrei para vocês um pouquinho da minha viagem de Fortaleza, que foi onde eu conheci a Fernanda pessoalmente. Então, olha só que bênção, a gente faz parte de um projeto lindo e a gente faz amizade, a gente viaja com tudo pago pela empresa. Se vocês querem melhorar a saúde de vocês, levar a saúde para as pessoas e ter uma renda extra, venham ser Timol com a gente. Gente, muito obrigada a todos vocês. Eu vou aqui, ó. Vocês estão todos dispensados, mas eu vou pedir para. Eu só vou compartilhar aqui com vocês. Podem sair quem precisar sair, mas eu quero deixar no final dessa live aqui para vocês um depoimento que eu tenho passado aí nas minhas lives, alguém já viu, que é um depoimento maravilhoso, tá? De uma pessoa que eu levei a Timol. Então, assim, eu sou muito feliz, né, com o resultado que ela teve, que é a Vera. Ela virou a minha modelo oficial, porque a Vera tinha um pé bem assim horroroso que tava, ela tava por perder o pé. Então, eu já me despedi, eu só vou colocar o depoimento aqui da Vera. Quem quiser assistir, quem já assistiu, quem precisar sair, pode sair. Mas depois, quem quiser compartilhar também essa live, vocês podem compartilhar a live, tá bom? Peraí, que vai aparecer. Só um pouquinho, gente. Olha a voz da Simone aqui, né? Peraí que eu vou colocar aqui, tá, gente? Aí vai ficar rodando e eu já vou fechar minha câmera e a gente já vai se despedindo. É bem impactante. Beijo, gente. Beijo. Beijos. Pezinho bem feio, né, Bem Vera? feio, tava horrível. Diabetes, A ponto né? de perder o pé. Então ela estava internada e o médico disse que podia tirar 3 dedos, é isso? Tirar os 3 dedos até a canela. Quanto tempo que tu já passou por isso, Vera? Eu fiquei já há uns 3 anos quase perdendo o pé, voltava e o pé não melhorava. E nunca melhorava. Sempre nessa vai e volta de tirar o pé, não tirar o E pé. o medo, E o medo Vera? é horrível, né? Perdeu uma parte do corpo da gente. Quando tu tava lá no hospital, dava esse medo? Dava muito. Porque daí muda tudo, né? Muda, sim. É outra vida. Outra vida. Depender só dos outros, né? Porque daí Deus sem me livre. sem a perna. E aí, então, eu, né, quando conheci a Vera e fiquei sabendo disso tudo, a gente começou a trazer aqui, né, Vera? Isso, foi trazendo em galões de 5, É. foi vindo devagarinho, E a Vera fazendo certinho, né, Certinho, Vera? Porque tem que sempre. fazer certinho. tomando em jejum, tudo Como certinho. manda o protocolo. Como manda. E aí foi um resultado muito legal. Depois a Vera comprou o filtro Isso. e ela E também continua. lavava a O pé, canela lava. e o pé. Uhum. E tinha um roxo na canela que o médico dizia Não ia melhorar. que não ia melhorar, né, Vera? Isso. Então, ó, já mostramos como que tá o pezinho, Vera. Assim, ó. Mostra aí. Olha a diferença. Então, Vera, fala aqui pra nós. Recomenda água Claro, magnetizada. recomendo, vamos lá, comprem, tomem bastante, que a vida muda totalmente. E agora tu já tá trabalhando, que tu ficou pelo INSS um Estou tempão, trabalhando já. né? Não podia trabalhar, porque o pé sempre dava problema, assim, de infeccionar, e agora não, já vai fazer 8 meses que eu tô trabalhando e E tá levando tua aguinha, Vera? levando, já levo os 5 litros e deixo lá pra mim tomar. Até o pessoal do trabalho tá tomando. Até o pessoal do trabalho, todo mundo. Ai, que bom. Aí hoje eu vim aqui trazer a vela, já limpamos o filtro e eu fico tão feliz, Vera, porque assim, ó, é esse tipo de história que me motiva a continuar, sabe? Porque é saúde, né, Vera? Sim, vá. O que a gente pode ter de mais precioso do que a É nossa saúde? é. Muito bom, todo mundo aqui toma, meu filho toma, minha sogra toma, todo E mundo a toma. sogra tá gostando? Tô, muito. Tá com a garrafinha? Tô, tá aqui já do lado. Ai, cadê? Mostra a garrafinha. Ó, já teve que Olha. ser, ó.
E a gente tem que deixar um recado, então, porque às vezes os idosos não tomam água, né? Não, eu tomo bastante água. Tem que tomar, não Eu importa de se tem que ir noite, no de banheiro, noite eu né? tomo duas coisas d'água. E essa aguinha a senhora acha mais leve? É, mais levinha. Recomenda? Ai, É que bom. bom, que bom. Então, que bom. Obrigada, Vera, pelo Nada, eu voto que de agradeço. confiança, Eu tá? que agradeço. E segue tomando essa aguinha. Pode deixar. Olha como que tá bonito o pezinho da Vera, ó. Como é que tava o pé, Vera, antes? Tava feio. Bem Tava feio. feio. Era esses 3 dedos, né? Isso. E aqui também tinha um Perfeito. roxo na canela, né? E fechou ali em cima que era bege. Aqui fechou. Já tá quase igual o outro, né? Igual, E aí, recomenda então, ó. Vera? Com certeza. Ai, que linda. Top, né, Linda. gente? Esse depoimento é lindo, né? Então, tchau, gente. Obrigada. Tudo de bom. Boa semana para vocês. Falem com a pessoa que convidou vocês, então, que com certeza vocês serão muito bem atendidos. Tchau, tchau, gente. Até Beijos. mais. Obrigada. Tchau, boa Foi noite. lindo. Boa noite.